Então, a pergunta do TDE, o problema é: Eustáquio de Montessur, com muitas dores, vai ao hospital, onde chega até mesmo a se atirar ao chão e gritar. Porém, antes de ser atendido, foi obrigado a apresentar documentos e aguardar a emissão de cheque calção. Antes de ser atendido, morreu. O Ministério Público denunciou, na realidade ficou errado, que o Ministério Público denunciou por homicídio, né, o atendente, claro. Qual seria a sua defesa como advogado da família da vítima, que é o Eustáquio? Né? Na realidade, aqui também está errado. Isso aqui ficou errado, essa pergunta. Então, na realidade, você como advogado, qual seria a sua defesa? Ou seja, o Ministério Público denunciou a parte que é a parte do hospital corretamente, qual seria o tipo penal, né? Não sei se alguém fez, ficou errado aqui o problema que eu acabei realizando ali, montando. Alguém fez essa questão? Não. Então, na realidade, assim, a vítima, né, chegou com muitas dores ao hospital, tanto que chegava a se debater no chão com muitas dores, e antes de ser atendida, o atendente lá exigiu a emissão de documentação que garantisse o pagamento. Antes do atendimento, ele vem a falecer. Então, o que quer se saber houve denúncia do Ministério Público, que essa denúncia deveria ocorrer mesmo e qual a tipificação. Então, se trata, né, do artigo 135, condicionamento de atendimento médico hospitalar emergencial, 135A, que diz exigir cheque, calção, nota promissória ou qualquer garantia, bem como o preenchimento prévio de formulários administrativos, como condição para o atendimento médico hospitalar emergencial. A pena aqui seria de 3 meses a 1 ano e multa. Mas, vamos adiante, parágrafo único do 135A. A pena é aumentada até o dobro se da negativa de atendimento resulta lesão grave. Até o triplo se resulta morte. Então, como resultou morte, nós teremos uma pena pelo 135A entre 3 meses e 1 ano, acrescida na terceira fase da dosimetria da pena de o triplo. Até o triplo, o juiz vai especificar, até o triplo do que for se atingir na segunda fase da dosimetria da pena, que até 1 ano, né, o máximo que eu falei, 3 meses a 1 ano. Então, o que se achar na segunda fase, depois vai se colocar até o triplo sobre o que se achar na segunda fase, e aí chegamos no total da pena. Então, no máximo seria 3 anos, o que é bem impossível, eu diria. Nunca se chega no limite máximo na primeira e na segunda fase. Na primeira, ao menos, nunca. Então, seria menos de 3 anos essa pena aí. Pela morte do sujeito que não foi atendido por não prestar cheque calção, enfim, garantia de pagamento. Ok? Alguma pergunta? Eu tenho. Pode fazer. Professor, esse delito que ele é específico, ele independe de quem foi o agente que exigiu o cheque calção, enfim, de quem fez esse atendimento e impôs essa exigência, esse requisito para que o cidadão fosse atendido? Ou, por exemplo, se fosse um médico a fazer essa exigência, ele não responderia pelo crime de omissão imprópria e responderia por homicídio mesmo? Eu fiquei meio confusa nessa situação. Não, na realidade, o crime é específico do 135A, porque não há negativa de atendimento, há um retardamento de atendimento, né? Então, não é a omissão. Mas, talvez, eu não sei se tu pensou nisso, quando tu começou a falar, eu achei que ia fazer outra pergunta. O atendente, é ele o responsável? Na realidade, o responsável é quem determina, sei lá, o administrador do hospital, por exemplo. E o atendente? O atendente pode até se livrar dessa situação
invocando a inexigibilidade de conduta diversa, né? Lá extinguindo a culpabilidade na teoria do delito, ou seja, pode-se alegar, ou eu cumpro a ordem, eu estou na rua, e eu não posso ficar desempregado. É uma possibilidade de discutir, então, a inexigibilidade de conduta diversa do atendente. Agora, o administrador é o responsável direto, né? Se a ordem vem, obviamente, do administrador, é isso que eu quero falar. Certo, Ana? Não sei se eu te respondi a pergunta que fez. Sim, o senhor respondeu. Eu que fiz confusão mesmo. Eu achei que poderia depender de quem fosse o agente a impor essa condição. Sim. Não, porque, na realidade, não há uma omissão, e seja quem for, não estou se omitindo a atender. Há um retardamento, né? Professor, mas apesar de existir, né, essa tipificação, é bem comum existir essa necessidade de a pessoa prestar cheque calção, enfim, alguma outra forma para atendimento, né? É verdade, é verdade. Eu já vi alguém aqui da sala de aula, um colega, se estiver aí, pode falar, ele disse que no hospital aí que ele viu, tem uma placa que, com o crime, que não há necessidade de esperar o cheque calção, em caso de urgência, né? Não é casos comuns, pode, né? Agora, de urgência. Mas, o que eu vou dizer? Nós vivemos, e eu não estou falando mal, mas a gente vive no mundo capitalista, né? A vida, por vezes, para alguns seres humanos, vale menos que o dinheiro. Infelizmente é assim. Mas temos que lutar contra isso pela justiça e pelo direito. Quando eu dou discursos, quando eu sou escolhido para nível das turmas, eu digo: vocês são as pessoas que têm que mudar o mundo. Quem é do direito que pode mudar o mundo. Não é quem é de outras áreas, porque não tem esse domínio aí jurídico, etc. Senso de justiça retributiva, social, coisas assim. Bom, então vamos para a aula. Para terminar hoje essa parte aqui, nós iríamos começar no artigo 140, paramos no 139, nós vimos a calúnia, vimos a injúria, né? Vimos que a calúnia é atribuir a alguém um crime que ele não cometeu. Existiu um crime e atribuiu a uma pessoa, sabendo que essa pessoa não cometeu. Depois vimos a difamação, né? Que é imputar um fato a uma pessoa que denigra a imagem, o decoro dessa pessoa, e mesmo que seja verdadeiro, nós vimos que cabe a tipificação da injúria. Né? Da injúria não, da difamação. Vamos ver a injúria agora, e aí depois, no final, eu trouxe uma tabelinha ali mostrando a diferença das três. Então, a gente começa com o artigo 140, vou ler aqui o caput, vou ler o artigo e depois a gente vê algumas situações. É um artigo bem extenso, tem muitas coisinhas até chegar no 145. Então, injuriar alguém. O que é injuriar, então? Ofender a dignidade ou decoro de alguém, a dignidade do sujeito, então. Ou o decoro que tem a ver com a justiça, com a retidão, com a honestidade, né? Detenção até 6 meses. Parágrafo 1º. Aqui começa um monte de coisinha que tem. O juiz pode deixar de aplicar a pena quando, pessoal? Inciso 1. Quando o ofendido, de forma reprovável, provocou diretamente a injúria. Então, o que quer dizer aqui é que se for uma resposta, a injúria for como resposta a outra, a uma agressão, o juiz pode deixar de aplicar a pena. O inciso 2, no caso de retorção imediata, que consiste em outra injúria. Então, o A está injuriando o B, e o B imediatamente responde no mesmo nível. Vocês já imaginam qual é o nível, né? Aí nós temos aí, então, a possibilidade do juiz não aplicar a pena também. Então, tem injúria contra injúria, o juiz pode não aplicar a pena desde que seja uma resposta imediata. Parágrafo 2º, se a injúria consiste em violência ou vias de fato é brigar, né, sem ter lesão corporal, que por sua natureza ou pelo meio empregado se considerem aviltantes. Detenção de 3 meses a 1 ano. Então, vamos ver algumas... Ainda tem o parágrafo 3º. Se a injúria consiste na utilização de elementos referentes à raça, cor, etnia, religião, origem, condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência, aí nós temos uma pena de 3 anos.
Nesse parágrafo terceiro, nós temos muito a chamada injúria racial, né, pessoal? Tem que ter um cuidado para diferenciar, não confundir com o preconceito de raça. São diferentes. O racismo, diferente de racismo. Racismo é quando o sujeito ele lhe é retirado, por exemplo, um direito pela condição de ser negro, por exemplo. Então ele tem o direito de frequentar festas, CTG, agora a Semana Farroupilha, aqui no Rio Grande do Sul, e não deixa ele entrar porque ele é negro. Ou ele não dá um trabalho para ele porque ele é negro. Isso é racismo, ele perde um direito, ele é prejudicado num direito. Agora, a injúria, como a gente já viu, é uma ofensa. Ofensa pela condição, então, no nosso exemplo aqui, de ser negro. Então, inferiorizar pela condição de ser negro, por exemplo, é a injúria racial. E o racismo é a perda de realizar, concretizar um direito a todos permitido. Só que aí, não esqueça, eu estou falando da diferença da injúria racial e do racismo, mas nós temos aqui como injúria a relação da raça, da etnia, da religião, origem ou condição da pessoa como idosa ou portadora de deficiência. Se tiverem perguntas, vocês vão... Eu vou falar mais sobre isso agora. Se tiverem perguntas, podem interromper. Então, sobre o caput do 140, da injúria, sujeito ativo e passivo, qualquer pessoa, não há exigência de condição especial para ser sujeito ativo, aquele que injuria, ou para ser sujeito passivo, aquele que é injuriado. O tipo subjetivo é a honra da pessoa, né, que é atingida. O tipo objetivo, o que objetivamente o tipo penal da injúria requer ou defende? Ele é diferente dos dois anteriores. Nesse caso aqui, não se trata de um fato determinado. É uma narrativa, chamar de safado, velhaco, vagabundo, golpista, corrupto, piranha. Ou seja, isso aqui não são fatos, não está sendo apontado um fato. É apenas uma desqualificação, né, pessoal? Uma desqualificação muito pejorativa. Então, não é um fato, como é o caso da difamação. Nós veremos na tabelinha lá que eu fiz para vocês. Consumação, quando chega ao conhecimento de uma terceira pessoa. Parágrafo 1º. Bom, repetindo, se vocês tiverem dúvidas, interrompam, eu vou ir tocando. Professor, pergunte, Ana. O senhor mencionou antes acerca da injúria racial e da diferença com relação ao racismo. Eu vi uma vez há muito tempo atrás, porque eu confundo muito esses dois institutos. Eu não sei, é realmente isso que a injúria racial também ela se destina, ela é feita com relação a uma pessoa em específico, enquanto que o racismo, como o senhor falou, como impede a concretização de algum direito, ele é contra um grupo determinado. Também existe essa diferenciação? Pode ser que sim, mas não necessariamente. Não vejo assim, porque se uma pessoa, por exemplo, for lhe negado um emprego por ser negro, é contra o instituto. Qual instituto? Não sei, acho que não. Qual seria o instituto, né, da coletividade, né, eu entendi a tua pergunta. Qual seria a coletividade que está sendo atingida? Todo grupo de negros, né? Acho que não. Penalmente, pelo menos, criminalmente, não. Tá. Criminalmente, a vítima é aquela que teve prejuízo. Claro que, implicitamente, é um grupo, né? Mas na injúria racial também, implicitamente, é o grupo todo, né? Seja de negro, seja de idoso. Certo? Obrigada. Bom, parágrafo 1º. O juiz pode deixar de aplicar a pena, então, no primeiro caso aqui, quando o ofendido de forma reprovável provocou diretamente a injúria. Então, aquele que se sentiu ofendido, ele provocou a injúria. O juiz pode analisar e deixar de aplicar
a pena. No inciso 2, quando for um bate-volta, os dois estão se injuriando, né, se digladiando moralmente, e aí o juiz pode deixar de aplicar a pena. Eu trouxe duas decisões aqui, uma de São Paulo e uma do Rio Grande do Sul. Primeiro, São Paulo. Se o próprio ofendido, de certa forma, provocou a atitude injuriosa do réu, insinuando fato ofensivo ao mesmo, pode o juiz deixar de aplicar a pena. E a segunda decisão do Rio Grande do Sul, discussão entre o primeiro querelante e o querelado, em que foram proferidas ofensas recíprocas, não caracteriza o crime de injúria. Então, aqui tem duas decisões judiciais, que é aquele caso do inciso 2 ali, né? A reforma, o primeiro caso São Paulo do inciso 1 e o segundo caso do Rio Grande do Sul do inciso 2. No primeiro caso, a provocação até ser injuriado, e no segundo caso, os dois se injuriam ao mesmo tempo. Parágrafo 2º. Se a injúria consiste em violência ou vias de fato, que, por sua natureza ou pelo meio empregado, se considerem aviltantes. Aviltantes é algo humilhante, né? Então, se a injúria for praticada com violência ou vias de fato, por exemplo, está agredindo com vias de fato um idoso, mas não na condição de machucá-lo, eu teria aqui a possibilidade desta injúria. Na realidade, a questão subjetiva aqui, o dolo, não é de lesionar, né? O dolo é de humilhar. Então, na realidade, quando dá uns empurrões pelas condições de ser idoso, por exemplo, tem a característica aqui, caracterização dessa injúria. O termo violência empregado no texto legal significa força física, material, vis corporalis. Essa violência pode ser produzida pela própria energia corporal do agente, que, no entanto, poderá preferir utilizar outros meios, como fogo, água, energia elétrica. Então, a violência pode ser essa: fogo, água, energia elétrica, para humilhar um idoso, por exemplo. Não é necessário que a violência utilizada seja irresistível ou idônea para produzir graves danos. Basta que possa ser definida como violência e tenha condições de produzir lesões corporais e não que as produza necessariamente. Se for vias de fato, não tem lesão corporal. Pode dar choque na pessoa, por exemplo, para humilhar ela, que ela não tem condições físicas. Ok? Posso ir adiante? Parágrafo 3º. Se a injúria consiste na utilização de elementos referentes, então, à raça, à cor, etnia, religião, origem ou condição de pessoa idosa, origem ou condição de pessoa idosa, ou ainda por ser deficiente. Então, aqui tem uma decisão da TJ da Paraíba que diz assim: o agente que, tensionando atingir a honra subjetiva da vítima, direciona-lhe expressões pejorativas. Exemplo: negra safada. Ainda que tenha relação com a cor e raça, comete, em tese, a conduta delituosa do artigo 140, parágrafo 3º. Então, aqui está um caso de injúria racial, aqui não é um caso de racismo. Por quê? Porque aqui não há o cerceamento de um direito, aqui há uma expressão indigna, que desonra a pessoa, né? Que é pejorativo, que atinge a honra da pessoa, negra safada. Então, se não desse um emprego, se não autorizasse a entrar num bairro dizendo que é só de branco, não entra negro, aí sim, aí eu teria o crime de racismo. Artigo 141. As penas combinadas neste capítulo aumentam-se de 1/3 se qualquer dos crimes é cometido. O primeiro caso aqui, são pessoas, né, que têm uma condição especial. Então, se
os crimes neste capítulo. Vamos ver aqui quais os crimes, onde começa o capítulo. Nós estamos falando no artigo 138 do capítulo 5. Então, artigo 138, artigo 139, artigo 140. Então, os crimes que forem praticados contra estas pessoas ou nestas circunstâncias que veremos agora, são os crimes do artigo 138, 139 e 140. Então, vamos lá. As penas combinadas neste capítulo, capítulo 5, artigos 138, 139 e 140, terão um acréscimo de pena, né, de 1/3, se for praticado contra o presidente da República ou o chefe de governo estrangeiro. Contra funcionário público em razão das suas funções. Já vou falar sobre isso. Na presença de várias pessoas ou por meio que facilite a divulgação da calúnia, da difamação, da injúria. Vou passar direto porque eu vou comentar em seguida. Contra pessoa maior de 60 anos ou portadora de deficiência, exceto no caso da injúria. Parágrafo 1º. Se o crime é cometido mediante paga ou promessa de recompensa, a pena é em dobro. E o parágrafo 2º, se o crime é cometido ou divulgado por redes sociais, a pena é em triplo. Então, vamos lá. Vamos ver um a um. Primeiro, teremos um aumento de pena nos crimes do 138, 139 e 140, se a vítima for o presidente da República ou o chefe de governo, então, de país estrangeiro. Né? Então, não oferece nenhuma dificuldade aqui, exceto a seguinte situação. Isso aqui, ó, chefe de Estado e chefe de governo. Na realidade, nós temos uma divisão. No Brasil, nós temos o chefe de Estado e o chefe de governo na mesma pessoa, que é o presidente da República. Em alguns países, como a Inglaterra, nós temos um rei e temos um primeiro-ministro. Na França, nós temos um presidente e um primeiro-ministro. O presidente francês é o chefe de Estado. E o primeiro-ministro é o chefe de governo. Então, se equipara essas figuras, em que perde o princípio da legalidade. Mas se equipara essas figuras, tanto chefe de Estado como chefe de governo, em missão e quando são injuriados, caluniados ou difamados. E aí incide, então, este aumento de pena. O 2, contra funcionário público em razão de suas funções. Bom, então, o servidor público realiza suas funções, eventualmente alguém se sente prejudicado, não gosta, né? Enfim, tem uma função pública e pode afetar alguém. Em virtude desta função, ele é, então, caluniado, difamado ou injuriado. Então, se o funcionário público for vítima do crime do artigo 138, do 139 e do 140, por exercer a sua função pública, tem esse aumento de pena previsto nesse artigo. O 3, quando este crime contra a honra foi praticado na frente de várias pessoas, ou por meio que facilite a divulgação da calúnia. Por exemplo, um outdoor chamando lá o indivíduo de safado, ou que o indivíduo é homossexual, né? Então, nós temos aí, nesses casos, a facilitador da divulgação. Alto-falante, distribuição de folder, etc. Bom, aqui tem uma decisão judicial, uma apelação do não sei, acho que é STJ, não sei de qual tribunal, não coloquei aqui. A presença de duas pessoas, apenas além do querelante e do querelado, não equivale a várias pessoas. Então, duas pessoas a mais, além dos dois envolvidos, não incide esse aumento de pena, segundo o julgado da desembargadora Maria
Procópio da Silva, realizado em 2007. E o inciso 4, quando for contra pessoa maior de 60 anos ou portadora de deficiência, exceto no caso de injúria. Vocês entendem por que eu tenho um aumento de pena? Daí eu peço que vocês me respondam. Por que eu tenho um aumento de pena em todos os casos que eu estou falando? E quando eu chego aqui no maior, se o crime contra a honra foi praticado contra maior de 60 anos, ou portador de deficiência, vale esse aumento de pena de 1/3 para calúnia e para difamação, e não vale para injúria? Por causa do parágrafo 3º do artigo... Porque o parágrafo 3º já é específico. Já aumenta, né? Já é específico para eles e a pena já é maior, né? Exato, já aumenta a pena. Então, se eu ainda usasse a causa especial de aumento de pena que nós estamos vendo agora, eu teria um bis in idem. Eu teria somado 2 vezes pena por um mesmo fato, por uma mesma situação que aumenta a pena. Então, como lá no parágrafo 3º trata especificamente de idoso e de portador de deficiência, eu não posso usar esse 1/3 de aumento de pena desse artigo aqui no crime de injúria, porque esse parágrafo 3º é só da injúria. No 138, 139, se for contra idoso ou portador de deficiência, continua valendo esse aumento de pena aqui de 1/3. Entenderam? Ou alguém ficou com dúvida? Então, vamos adiante. Hoje, acho que nós temos uma colega aí de Erechim que não está presente, né? Ela sempre abre a câmera. Ô, professor, eu entendi, tá? Mas eu só vou te perguntar só para ficar confirmado, porque fala em pessoa maior de 60 anos ou portadora de deficiência, né? Uhum. E nos outros casos do parágrafo 3º do artigo 140 ali, cor, etnia e religião. Não, porque aí sim, aí incide esse aumento aqui. Aí incide aumento, tá. Uhum. Tá bom. Mas para incidir esse aumento, aí tem que estar presente essas condições aqui, Marcelo. Ou ser funcionário público, nesses outros casos que falou. Se não for funcionário público, Sim, tem é lógico, que tem que ser somar, tem que ser uma soma, isso, né? Entendi, isso, tá, perfeito. Se Eu não tinha entrado nesse raciocínio, agora eu entrei. Se aquelas pessoas lá do parágrafo 3º não se enquadrarem nem no inciso 2, nem no 1, presidente da República, nem no 2 ou nem no 3 aqui, aí não cabe. Professor, Pode falar. eu não sei se é a intenção do senhor, porque o senhor sempre compartilha a tela. Hoje o senhor não está compartilhando. Eu não sei se o senhor realmente não quer compartilhar ou acabou esquecendo. Hoje eu estou meio egoísta. Então tá bom. Acho que eu vou te descontar um ponto lá. Demorou muito para avisar. Não tenho nem nota ainda para descontar, professor. Tu não fez a avaliação, né? Eu fiz, mas ainda não saiu, né? Não, eu já... Vocês não conseguem ver lá na aula? Não, parece que é dia 24. É que eu acho, professor, que só libera no dia que está programado lá. E como o colega disse, eu estava 24, daí acho que não importa se o senhor já lançou ou não. Tá, então, se vocês não conseguirem visualizar na aula, vocês me avisem que eu vou mandar para o autoatendimento. Já está tudo lançado. Amanhã parece que é liberado mesmo. Aí vocês me avisem se vocês não conseguirem visualizar, que eu mando para o autoatendimento. Se vocês visualizar, eu não vou mandar, porque eu mando tudo junto no final do semestre. Se não aparecer, a gente avisa, então. Tá, então tá ok. Então vamos lá. Agora tá ok? Aparecendo? Sim. Tá. Então, parágrafo 1º. Se o crime é cometido mediante paga ou promessa de recompensa, aplica-se em dobro. Bom, então, se 138, 139 e 140 for cometido mediante paga, isso aqui já é antecipar o pagamento, seja ele em dinheiro ou em outras
ou em outra mercadoria, outra forma, né? Ou promessa, que é realiza o crime do 138, 139, 140, que quando consumar, eu efetivo o pagamento. Essa é a promessa. Então, são duas situações diferentes. Uma já faz o serviço, já pratica os crimes porque recebeu, e a outra porque tem uma promessa de receber. Tá bem? Faltou nessa lâmina aqui, o parágrafo 2º. A gente leu lá. Vamos olhar de novo. Esse aqui, que é bem novo. Deixa eu ver a data dele aqui. Ele acho que é agora, 2019. Deixa eu ver. O senhor está falando do que mesmo? Agora? Do 141, parágrafo 2º. Ah, tá. É 2019, os dois, né? O parágrafo 1º e o 2º. Está aqui, 2019, pelo menos. Isso aí. Então, o parágrafo 2º, que não saiu lá naquele outro slide, que é o que está aqui na tela, ó, seu crime é cometido ou divulgado pelas redes sociais da Rede Mundial de Computadores, apenas é aplicada ao triplo. Tranquilo, né? Também não tem muito o que ver. Praticou a calúnia e injúria de difamação por rede social, a pena é triplicada. Bom, vamos lá. Artigo 142. Pode ler para mim aí, Ana, ou alguém? Só ler os artigos, depois eu explico. Já está me doendo a garganta. Boa noite, está ouvindo aí, professor? Estou ouvindo, Renato. 142? Isso. E os incisos? Tá. Não constituem injúria ou difamação punível. Inciso 1º. A ofensa irrogada em juízo, na discussão da causa, pela parte ou por seu procurador. Leu os outros incisos também? Sim. Tá, inciso 2º, então, do 142. A opinião desfavorável da crítica literária, artística ou científica, salvo quando inequívoca a intenção de injuriar ou difamar. Inciso 3º, vou aumentar um pouquinho aqui. O conceito desfavorável emitido por funcionário público em apreciação ou informação que preste no cumprimento de dever do ofício. Parágrafo único. Nos casos dos incisos 1º e 3º, responde pela injúria ou pela difamação quem lhe dá publicidade. Obrigado, Renato. Então, vamos lá. Então, o artigo 142, primeira nota que vocês têm que observar é que não constitui, olha aqui isso aqui, ó, injúria e difamação. Então, não está presente aqui a calúnia. A calúnia vai continuar sendo imputável mesmo diante destes incisos que nós veremos agora. Só não é crime injuriar e difamar. Caluniar é crime. Então, vamos lá. Quando que não é crime a difamação e a injúria? Primeira situação. Quando esta ofensa, essa injúria ou essa difamação for em juízo, na discussão da causa, pela parte ao seu procurador. Aqui o que vocês têm que ter em mente, que deve ser algo discutido sobre a causa. Estão discutindo dinheiro e o sujeito chamou de corno. Aí não dá, né? Aí fica ruim. Aí dá até morte. Bom, aí, brincadeira à parte, aí constitui crime. Então, para não constituir injúria e difamação, essa ofensa em juízo tem que ser em relação à causa que está sendo discutida naquela audiência ali. Então, aqui tenho duas passagens, né, do Greco, Rogério Greco. O fato de chamar alguém de aproveitador e desonesto na defesa que faz por conta de uma ação de cobrança,
que o agente entende como indevida, pode estar acobertado pela imunidade judiciária, haja vista sua ligação com a causa em litígio. E a outra passagem do Rogério Greco, ao contrário, dizer que a vítima é corno, pois que sua mulher tem o hábito de sair com qualquer pessoa que conhece, não tem a menor ligação com a ação de cobrança, razão pela qual vai responder pelo delito contra a honra. Acho que tranquilo, né? Alguma pergunta? Ok. Bom, quando for proferida pela parte ou pelo procurador, também qualquer um dos dois, qualquer dos sujeitos da relação processual, o autor, o réu, o assistente, litisconsorte, o Ministério Público, né? E o Rogério Greco defende que, inclusive, esse crime contra a honra pode ser até contra o magistrado, né? Já que a lei penal não faz distinção. Mas se eu fosse você, não arriscaria. A imunidade do advogado não é limitada, subjetivamente, quanto à ofensa irrogada contra o magistrado. Olha, vamos ver essa decisão aqui, então, é sobre isso. STJ. A imunidade do advogado não é limitada subjetivamente quanto à ofensa irrogada contra magistrado, porque inexiste no ordenamento jurídico tal restrição. Então, ele não está retirando o magistrado do bolo. Entendimento que, com maior rigor, deve prevalecer, após a nova ordem constitucional que instituiu a imunidade profissional, mais abrangente que a imunidade judiciária. Embora excessiva, desnecessária e censurável a manifestação do advogado em face da conduta do magistrado, se verifica no contexto da discussão da causa e mediante provocação do juiz do feito quanto à sua atuação, impôs o reconhecimento, então, da inviolabilidade. Então, cabe que temos uma decisão judicial para comprovar. Inciso 2, também diz que a difamação e injúria não é crime quando for uma opinião desfavorável da crítica literária, artística ou científica. Ou seja, uma crítica contra um livro, um filme, uma peça de teatro, uma descoberta científica, aí a gente está na época de vacina agora, né? Então faz uma crítica. Isso, se for uma crítica que não é dirigida para macular a honra da pessoa que está envolvida, não constitui crime, é uma crítica técnica. Olha, o livro do fulano, eu li um livro chamado Banho de Idolatria e eu digo que não é um livro bom. E digo por quê. Foi escrito por 2 promotores aqui do Rio Grande do Sul. Não vejo provas suficientes do que eles falam. Isso é uma crítica técnica, não é contra os dois, que eu nem conheço. Não é questão de honra ou ideologia, é apenas técnica. Então, isso que é o que deixa de ser crime. Terceiro inciso, então, também não incide crime de difamação e injúria quando o conceito desfavorável for emitido por um servidor público. Esse servidor público, desde que estiver, se ele estiver informando ou apreciando alguma situação, e aí preste cumprimento do dever de ofício. Por exemplo, não é nada incomum que sejam pedidas em repartições públicas certidões narratórias de fatos que ocorreram e envolvem pessoas. Então, o servidor vai lá e descreve o que tem contra a pessoa, por exemplo. E se ele descrever situações negativas, pejorativas contra alguém, desde que seja na função do seu trabalho lá, não constitui crime, portanto. E nos casos do inciso 1 e 3, o 3 que a gente acabou de ver, e o 1 é a irrogada em juízo, ofensa irrogada em juízo, e o 3, documentos pedidos por servidor público,
As pessoas, olhem bem aqui o parágrafo único, as pessoas que publicizarem o que ocorreu nisso que a gente está falando, crime contra a honra, lá na audiência, ou o que o servidor público escreveu, cumprindo seu métier, essa pessoa responde pelo delito de injúria ou difamação. Então, repetindo, ocorreu ofensa em juízo. O servidor público expediu documento ofensivo a alguém, mas é o trabalho dele. Isso não é crime nem de injúria nem de difamação. Mas se terceiro tomar conhecimento e der publicidade a essas duas situações, esse terceiro responde pelo delito de injúria ou de difamação que estiver presente nestas situações do inciso 1 e do inciso 3. Tá bem? Ficou entendido ou foi bem enrolado? Vamos adiante. STJ. Palavras que em tese constituem injúria, proferidas por magistrado em relação a colega, em sessão reservada para apreciar conduta do ofendido, como resultado de acerba discussão, não tipifica injúria. Então, nós tivemos aí a análise da conduta de um magistrado, o outro falou da honra dela, e foi entendido que era dentro da função do juiz, né, da função de funcionário público, e não é crime, portanto. Aqui a gente já falou, quem dá publicidade. Artigo 143. O querelado que antes da sentença, querelado é aquele que está sendo processado pelo crime de calúnia ou difamação, que é um crime de ação privada. O querelado, então, que é quem está sendo processado, os crimes de iniciativa privada. Antes da sentença, se retrata cabalmente da calúnia ou da difamação, fica isento de pena. Então, observando novamente, aqui fala somente de calúnia e difamação, não está falando de injúria. Então, o sujeito que atacou a honra de alguém, ele está sendo processado. Então, vou botar aqui, A ataca honra de B. B processa o A. Bom, o A, que é o autor do fato e agora está sendo processado, se ele se retratar cabalmente, fica isento de pena. Então, o que está sendo processado por injúria, por difamação ou calúnia, se antes da sentença se retrata cabalmente, fica isento de pena. Parágrafo único. Nos casos em que o querelado tenha praticado a calúnia ou a difamação, utilizando-se de meios de comunicação, a retratação dar-se-á, se assim desejar o ofendido, pelos mesmos meios. Então, se a difamação ou a calúnia foi na TV, foi no jornal, foi no rádio, e o querelante, o que foi ofendido e está processando, quiser, aquele que está sendo processado, que é o querelado, deverá fazer no mesmo local, da mesma maneira em que atacou a honra do sujeito que ingressou com a ação penal. Entenderam isso ou ficou difícil? Ficou enrolado? Entenderam? Eu vou adiante. Então, vamos lá. Vamos ver algumas decisões judiciais. TJ, Rio de Janeiro. O ofensor tem a oportunidade de se retratar de forma cabal nos crimes de calúnia e difamação, até a sentença, quando ficará isento de pena. STJ. É incabível a retratação dos crimes contra a honra praticados contra funcionário público em razão de suas funções por ser ação penal incondicionada. Isso aqui é interessante, ó, não está escrito ali nos artigos.
Se o crime de difamação ou calúnia por contra servidor público em razão do seu trabalho, não tem direito a esta retratação. É uma exceção que não está, que é por ordem, é por decisão judicial, entendimento jurisprudencial. STJ. Retratação prevista no artigo 143 tem sua aplicabilidade restrita à ação penal privada, relativa aos crimes de calúnia e difamação. Tratando-se dessa ação penal pública, é incabível a retratação. Porque no caso do servidor público, a gente vai ver que a ação penal nos crimes contra a honra, ela é condicionada à representação. Ela não é privada. Então, só cabe a retratação quando é privada. Então, o servidor público está isento. Não há possibilidade de retratação. Artigo 144. Se das referências, alusões ou frases se infere calúnia, difamação ou injúria, o que está dizendo aqui? Ó? Se das frases, do que o agente está falando, uma pessoa conclui que é possível, olha, conclui, infere, que pode haver calúnia, difamação ou injúria, mas ele não tem certeza, o que ele pode fazer? Ele se julga ofendido, ele pode pedir explicações em juízo. Ou seja, ele entra com uma petição pedindo para aquela pessoa que se pronunciou explicar o que ele quis dizer, para depois ele verificar se ele vai ingressar com ação por crime contra a honra ou não vai ingressar, para ele concluir efetivamente, ter a certeza se ele foi injuriado, difamado ou caluniado. Isso, então, é uma petição que é dirigida ao juízo para pedir explicações para se comprovar se foi ou não a sua honra atacada. Compreendido isso? Isso não é ação penal, então, pelos crimes, tá, pessoal? É para confirmar se houve ou não o crime. Rogério Greco. Ocorre quando o agente, embora não afirmando fatos ofensivos à honra da vítima, deixe pairar no ar algumas dúvidas valentes de expressões equívocas com duplo sentido. César Roberto Bittencourt. O juiz não julga a natureza das explicações ou a sua recusa, mas, havendo o oferecimento da peça preambular da ação penal, avaliará se as explicações atendem os postulados do artigo 144. Então, o sujeito que entra com essa petição, ao receber as explicações, ele decide ingressar em juízo. O juiz vai verificar, então, se realmente tem justa causa para o processo penal ou não. Artigo 145. Nos crimes previstos neste capítulo, aqui é a ação penal, então. Somente se procede mediante queixa-crime. Ação penal privada é queixa-crime. Salvo no caso do artigo 140, parágrafo 2º, se da violência resulta lesão corporal. Então, nós temos no parágrafo 2º, 140. Vamos ler ele aqui. Parágrafo 2º. Se a injúria consiste em violência ou vias de fato, que por sua natureza ou pelo meio empregado se constituem aviltantes. Então, aqui a regra é, pessoal, ação penal privada. Agora, temos exceções. Vamos ver quais. Vou terminar a leitura aqui e a gente já vê quais as exceções. Então, nos casos do artigo 138, 139 e 140, a regra é ação penal privada e o ofendido deverá ingressar com uma queixa-crime. Vamos ver quando não é. A ação penal nos crimes contra a honra, então, como eu disse, regra, iniciativa privada. Isso quer dizer o quê? Que o ofendido vai ingressar com a queixa-crime em juízo, e ele, não é o Ministério Público, é o ofendido por seu advogado, vai tocar o processo penal, não é o Ministério Público. Agora, será
ação penal pública condicionada à representação, ou seja, a vítima terá que representar, conforme determina o 145, parágrafo único. Quando? Letra A, praticada contra o presidente da República ou contra chefe de governo estrangeiro. Nesse caso aqui, se a vítima for o presidente ou chefe de governo estrangeiro, quem faz esse pedido de ação é um ministro da Justiça. Ele faz uma requisição, em vez de ser uma representação, ele entra com uma requisição de instauração de um processo penal, tendo como vítima o presidente ou chefe de governo estrangeiro. B, contra funcionário público em razão de suas funções. Nesse caso, é com representação. Então, é uma ação penal pública condicionada a uma representação. Então, o servidor público, em razão de sua função, emite uma certidão, e essa certidão contém narratórias que atentam contra a honra de um sujeito, mas é o que consta na repartição. O servidor realizou sua função e esta pessoa ofende a honra do servidor. O servidor, então, ele pode entrar com uma representação contra esta pessoa, e aí sim, o juiz recebendo a ação, o Ministério Público, depois de denunciar e o juiz recebendo, o Ministério Público vai tocar o processo, diferentemente dos demais casos de iniciativa privada, que é o advogado que tem que tocar o processo. E, por fim, se tratar de injúria preconceituosa, parágrafo 3º, também é ação pública, não é ação privada. Quando da violência resultar lesões corporais leves, a ação penal. Isso aqui é importante, ó. Se lá naquele caso que nós vimos, vamos voltar lá, fica bem claro. Parágrafo 2º do 140, que diz assim: se a injúria consiste em violência ou vias de fato, que por sua natureza ou pelo meio empregado se considerem aviltantes. Bom, aqui está dizendo, no 145, que a ação penal nos crimes contra a honra é privada, exceto se tiver violência. Agora, essa violência aqui, pessoal, tem que ser, não pode ser violência leve. Olha o que diz aqui. Quando a violência resultar em lesões corporais leves, a ação penal será condicionada à representação. E somente quando resultar lesões graves será pública e incondicionada. Porque é isso que é a lesão corporal. Nós vamos ver a partir da próxima. Nós já vimos isso. A lesão corporal leve tem que ter representação. Então, se a injúria consistir em lesão leve, tem que representar. Se ela consistir em lesão grave, aí é incondicionada. Aí é o Ministério Público que denuncia sem necessidade de representação. Não sei o que houve aqui, eu vou procurar outra lâmina. Não era para ter mais alguma coisa aqui. Deixa eu ver uma coisa. Vou tentar achar outra lâmina aqui só um pouquinho. Não salvou a parte que eu fiz para vocês, que era... Bom, mas eu já sei onde está. Vou abrir o Canva rapidinho, a gente tem uns minutos ainda. Só que está lento. Eu vou descompartilhar aqui. Esse fica menos lento. Se tiverem alguma dúvida ou quiserem fazer algum comentário, pessoal, vão fazendo enquanto eu vou abrindo aqui. Está bem lento. Não sei se é porque eu estou usando 2 monitores, sei lá. Com a internet. Eu vou abrir aqui no aula
porque eu já vejo se o do aula está correto. PPT 6. 5, 6 aqui, ó. Vamos ver se está correto aqui. Está faltando, eu acho que uma lâmina. Abriu, vamos ver se está aqui. Não, também não está. Então, vamos ver no Canva. Abrir o Canva aqui. Abriu, vamos lá para o final. Tá, esse tem. Eu vou compartilhar aqui com vocês a tela. Depois eu vou baixar lá para o aula de novo. Vocês estão vendo aí a tela ou não? Sim, a tabelinha, né? Bom, então, tá aqui. Ó. Eu vou baixar isso aqui lá para o aula. Então, calúnia. Aqui não funciona o lápis. Então, calúnia, difamação e injúria. Diferença. Calúnia, imputação falsa de um fato criminoso. Então, de um fato, tem que existir um fato criminoso. Deve haver um tipo penal. Se eu estou imputando um fato criminoso a alguém, deve ser crime, né? Então, tem que ser um crime tipificado em lei. Por exemplo, o A afirma falsamente que o B subtraiu a bicicleta do C. A difamação, pessoal, aqui é importante para lembrar o que é difamação, que também é um fato. Ó. A calúnia é fácil de lembrar o que é, mas para diferenciar difamação e injúria. A difamação é um fato, então algo que existiu, e a injúria não é fato, é apenas ofender a honra de alguém. Então, difamação, imputação de um fato ofensivo à reputação, mesmo que seja verdade. Por exemplo, o patrão afirma que o funcionário todos os dias vai trabalhar embriagado. Verdade ou mentira é difamação. Injúria não tem fato nenhum, apenas ofende a dignidade, o decoro, né, a dignidade de alguém, a honra de alguém, mas não se imputa nenhum fato, é uma qualidade negativa que se imputa. Por exemplo, A diz para B que ele é charlatão, que é ladrão, que é um 71, né? Mas não está imputando fato nenhum. Então, para diferenciar difamação de injúria, lembrem que difamação, o sujeito narra um fato, na injúria só faz uma ofensa. Certo? Alguma pergunta, pessoal? Vou parar de gravar aqui. Então, na semana que vem, a gente vai começar nos crimes contra o patrimônio, que a partir do artigo 155.